Nós estamos no nosso 12º episódio, Lugar de Fala, com Tânia Neco, euzinha aqui. E é com muito prazer que nós recebemos hoje, no Lugar de Fala, a Luciana Farias. Tudo bem, Luciana? Oi, Tânia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então, gente, nós estamos recebendo essa pessoa assim, maravilhosa, que mora em meu coração, mora no coração de toda Crixás. Começamos assim, né? Com toda Crixás que você mora. Então, assim, a Luciana Farias, ela não é de Crixás, mas ela se considera uma crixaense. E pode-se dizer que é uma crixaense. É uma crixaense. E é uma mulher, assim, que luta, que ajuda o próximo. Não dá pra gente qualificar as suas qualidades, porque são inúmeras. Então, assim, é com muita satisfação mesmo que nós te recebemos aqui. E esses dias atrás, ela passou um perrengue. De tantos perrengues que ela passou na vida, né? Mas esse foi um dos perrengues mais difíceis da Luciana. Eu acredito que um dos mais difíceis. Com certeza. Eu vou deixar contar a história, ela contar a história dela. Ela tem 2 meninos lindos, tem uma família linda e estruturada. Mas ela vai contar pra você. A gente convida as pessoas, com o intuito assim, de além de estar dando um testemunho de vida, de fé, de superação, é para que você não desista. Então, muitas vezes a gente acaba as nossas forças, a gente quer desistir e não é bem por aí. Então, assim, quando a gente se espelha no exemplo do outro, na superação do outro, isso nos enche de ânimo. É um testemunho mesmo. Então, Luciana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Conte-nos. Tânia, antes de eu começar, eu quero te agradecer pelo convite, dizer que é um prazer estar aqui, te parabenizar também, porque você também é uma mulher que mora no coração das pessoas de Crixás, a sua sensibilidade com a arte, o seu cuidado com as pessoas, o seu fazer e refazer, o seu cansaço que não existe, né? Quando você passou por uma situação difícil aqui, da queima, aqui das coisas do seu estúdio, você hora nenhuma desanimou, você aparecia nos stories falando, vamos lá, vai dar certo, eu vou pintar de novo, as pessoas vão me ajudar. Enfim, você às vezes não sabe, mas você inspira muitas pessoas também. Que bom, né? É um prazer, viu, estar aqui. Bom, eu vou contar essa história, que não é uma história fácil, não é uma história que eu quero que ninguém passe. É uma história que eu quero que ninguém passe. O Gustavo, ele tem 23 anos. Gustavo tem 23 anos. Faz direito. Faz faculdade, mora em Goianésia, né? Estava de férias em Crixás, né? Primeiramente, eu estou aqui sustentada pela minha família. Eu acredito. Né? Meu esposo, meus irmãos, né? Meu filho, Rafael. Meu filho é um pesquisador. Ele é um pesquisador de ciência mesmo. Sério? Então, assim, meu filho, ele é extremamente racional. Então, por muitas e muitas vezes, ele me colocou de pé, assim, em situações que eu me via perdida. Então, todas as informações que os médicos passavam, ele ia atrás, ele pesquisava, mas uma pesquisa séria. Não de achismo, sabe? Então, assim, meu filho foi fundamental também nesse processo. Meus pais, minha sogra, minha cunhada que veio de Paraupebas para ficar com a gente, veio só para ficar de companhia com a gente. Você deu uma rede de apoio? Uma rede de apoio familiar, de tios, de primos, de amigos crixaenses, né, que foram para a porta do hospital, que me deram essa mão. Mas o Gustavo, no dia 6 para o dia 7, de madrugada, por volta de meia-noite mais ou menos, ele acordou com uma dor muito forte no estômago. Muito forte. E normalmente eu daria uma dipirona para ele. Mas no meu coração não veio esse desejo dessa dipirona. Eu já falei para ele, vamos para o hospital agora. Ele falou, não mãe, espera, deixa eu ver se essa dor melhora. Eu falei, não, você vai para o hospital, Gustavo, agora, nós vamos agora. E ele estava menino? Normal. Ele tinha reclamado durante o dia de um mal-estar no estômago. Um mal-estar no estômago. Parece que eu comi alguma coisa que pesou. Era o que ele falava. Mas ele não tinha gripe, ele não tinha uma coriza, ele não tinha nenhum sintoma de nada. E aí ele falou assim, não, peraí, deixa eu ver se eu consigo dirigir, ir até o carro. Falei, não, você consegue.
mas eu estava vendo que a dor realmente estava muito forte. E ele segurava embaixo do estômago, no estômago, embaixo do peito. E eu fui, cheguei no hospital municipal, primeiro hospital que eu fui, lá tinha um médico disponível lá se eu precisasse naquela hora. Mas me veio à cabeça assim, tinha outras pessoas chegando no hospital, falei, nossa, meu filho tem plano de saúde, então assim, talvez eu vou dar a vaga para outra pessoa também, né? E eu pensei alto com a moça, que estava fazendo a ficha dele, falei para ela assim, será que não tem médico, né, nos outros hospitais nesse horário? Ela falou assim, olha, o carro do doutor Eduardo tá lá no regional. Falei, então você espera que eu vou lá, se não tiver médico eu volto aqui agora. Ela falou, não, tudo bem. Eu subi, conversei com a enfermeira lá, realmente tinha médico. Só que quando chegou, não era o doutor Eduardo, era o doutor José Marione. Eu não conhecia o médico, o senhor. E nesse chegar do Gustavo, aí ele já começou uma dor tremenda e ele já começou a vomitar. Começou a vomitar de dor. Nesse vomitar do Gustavo, ele já começou a tossir. Tossir sem parar, fortemente. E como se ele estivesse com uma bronquite instalada há muitos dias. Falei, meu Deus, o que vem a ser isso? E aí o doutor José Marione, muito cuidadoso, muito atencioso, toda a equipe do hospital regional, dos enfermeiros, aos que fizeram exames no Gustavo lá dentro, uma equipe maravilhosa de assistência que eu tive dentro do hospital. E o doutor José Marione começou a fazer processos de medicação no Gustavo, só que ele começou a se preocupar. Eu via nele um olhar de preocupação. Ele olhava para o Gustavo, ele foi para dentro do quarto, ele sentou dentro do quarto, olhando para o Gustavo, acompanhando, percebendo que a saturação dele caía cada vez mais. De repente ele achou necessário colocar um oxigênio nele. Eu estranhei, colocar oxigênio, como assim? E realmente eu percebi que o Gustavo tossia muito e tinha uma falta de ar. Começava uma falta de ar. Gente, do nada. Do nada. Mas até então eu estava tranquila, vamos dizer assim, aparentemente tranquila. Não chamei o Kleber para ir comigo para o hospital. A namorada dele que me chamou, né, de madrugada em casa, a Gabriela estava conosco, que me chamou falando que ele estava com essa dor. Eu deixei eles em casa e fui para o hospital só com o Gustavo. E aí o doutor José Marione, de repente, pede o oxigênio, coloca a máscara de oxigênio. Mas aí ele vem para dentro do quarto e senta. E fica acompanhando batimentos cardíacos do Gustavo, todos os parâmetros dele, né? De atenção ali, cardíaca, enfim. E ele senta, olha, aplica um medicamento, aplica outro, nada, não chama o pessoal do raio-x. O pessoal foi fazer raio-x nele de madrugada. Depois chamou o pessoal que fazia eletrocardiograma, foram também, fizeram eletro de madrugada no Gustavo. E ele não saía de dentro do quarto. Aí, de repente, eu vi que ele ligou pro doutor Eduardo. O doutor Eduardo chegou no hospital. Ora, nenhuma tosse também parou? Isso? Não parou. Aí ele tossia como se ele estivesse com muita bronquite, com o peito muito cheio. O doutor Eduardo chegou, ficaram os dois olhando para o Gustavo, tentando entender aquela situação. O doutor Eduardo apertava os dedos dele, né? Não sei não sei por quê, mas eu já via que ele estava preocupado com alguma coisa. Ele olhava, os dois sentaram, ficaram lá praticamente a madrugada toda. Quando foi 5 da manhã, eu liguei em casa e o Clébio foi para o hospital. Falei, olha, vem, porque eu acho que parece que está complicando isso aqui. O doutor José Marione não saiu do quarto, aquilo me deixou bem angustiada. No outro dia, nós amanhecemos no hospital, quando foi 8 horas da manhã, depois de muitos remédios e muitos exames, o doutor Eduardo falou assim, olha, o Gustavo vai ser encaminhado para Séries e ele vai de UTI móvel. Falei, como assim? Eu levo, eu chego mais rápido, porque eu já saio agora. Ele falou, não, ele não pode sair assim, ele vai de UTI móvel. Eu perguntei para ele, que horas que essa UTI vai estar aqui? Ele falou, 12h. E nisso, o Gustavo já estava tomando 3 litros de oxigênio. E estava subindo para 4, e se eu não estiver enganada, ele já saiu daqui com 5. E ele foi de UTI móvel, a gente ainda sem entender aquela situação, ele tirava a máscara, a saturação caía. Colocava a máscara, a saturação voltava.
puxava o ar com muita força, puxava, e ele encaminhou a gente para o Intervida. E meio de em ponto, a UTI móvel chegou. E nós fomos atrás dessa UTI. Na chegada em Séries, começaram todos os procedimentos no Intervida também, veio uma equipe para cuidar do Gustavo. O Gustavo continuava com falta de ar, os parâmetros não estavam bons. O peito continuava cheio, a falta de ar, mais intensidade. E a gente... E seu coração começou a apertar? Meu coração começou a apertar. Eu falei, gente, o que é isso? E sem um diagnóstico. Sim, o que era? Porque eles suspeitaram de uma tromboembolismo, né? Mas não era. Pelo exame que foi feito, descartou. Tá, e agora é o quê? Uma pneumonia. Tá, mas por que o coração está sentindo também alguma pressão ali, alguma sobrecarga? Então começou coração, pulmão. E os médicos, fisioterapeuta colocando máscaras de VNI, né, que eram máscaras utilizadas na época da Covid. Colocava assim, era aquela máscara muito forte de ar, que a boca dele tremia, assim, de tanto ar. Que ela virou ele de bruços, colocou essa máscara nele de bruços, ele deitado assim, e essa máscara. Eu, meu Deus, o que foi? O que é isso? Fisioterapeuta respiratório em cima, doutor Eduardo de lá também, era doutor Eduardo intensivista também em cima o tempo todo. Passamos lá essa tarde toda, essa noite toda, no outro dia amanheceu e o Gustavo não respondia bem. Não respondia bem. Mas o tempo todo ele estava consciente? O tempo todo consciente. O tempo todo eu vou ficar bem, mãe. Mãe, vai dar tudo certo. Mãe, logo eu vou sair daqui. Ele manteve a calma o tempo todo que ele esteve nessa situação. Ele conseguiu manter a calma. E eu só falava para ele assim, meu filho, seja forte e corajoso. Você vai conseguir. Seu pai está aqui, eu estou aqui, Gabriela está aqui. Nós estamos aqui. Se precisar, nós vamos levar você para Goiânia, mas os médicos estão olhando. Ele, eu sei, mãe, estou entendendo. Eu vou ficar bom. Ele vai ficar bom. Só que isso, o tempo foi passando, e quando foi, por volta veio uma cardiologista olhar ele, e a cardiologista falou da questão do coração, que ela já percebia que tinha uma inflamação no coração, e que ele precisava fazer um cateterismo. Que levasse ele para fazer um cateterismo no IMEC. E nós fomos, a ambulância levou ele para fazer o cateterismo, o pai dele foi, eu não tive condições de não conseguir. Fiquei com muito medo do exame, com a falta de ar que ele estava. E lá no IMEC, veio um médico, um senhor, e falou pro Clébio assim, não posso fazer o cateterismo nele. Ele está com muita falta de ar, essa sonda, como diz, ela é um procedimento hoje simples, vamos dizer assim, mas nessa condição que ele está, ela pode ser perigosa, pode ser um exame perigoso, arriscado para ele. Não pode fazer, ele precisa estabilizar. Volta o Gustavo para o Intervida, nessa ambulância. Quando chegou lá, que o médico, o doutor Fernando, falou assim, não fez o exame, bateu na mesa assim, falei, não fez, aí o Clébio explicou por quê. Eu falei, doutor, vamos reunir todo mundo aqui, reunir enfermeiros, fisioterapeutas. Falei, olha, se a gente estiver limitado aqui, eu tenho condições de levar o Gustavo para Goiânia. Se o limite do exame, não porque vocês não estão, não porque não está sendo suficiente, mas se eu preciso levar para o recurso ainda maior, me fala, reúne. E eles reuniram todos lá dentro da sala. E aí o doutor Fernando colocou a mão assim na cama do Gustavo. E aí o Gustavo olhou para ele e falou assim, doutor Fernando, olha lá como é que meu pai está tranquilo. A minha mãe que fica nessa agonia aqui, ó. E eu pensei, o pai dele não estava nem levantando mais, não conseguia, não tinha forças mais, pela situação que a gente estava vendo. E aí eu falei assim, pois é, doutor Fernando, a mãe dele precisa da ajuda de vocês. Nós precisamos da ajuda de vocês. Me orienta, me ajuda. E ele falou assim pra mim, eu vou fazer o seguinte, Luciana, eu vou dar um medicamento para o Gustavo. Se não fizer efeito,
eu vou encaminhar vocês para Goiânia. Certo? Certo. E ele fez esse medicamento. E nada do Gustavo melhorar. Falta de ar. Falta de ar. E o nariz, você via o nariz dele abrir, procurando ar. Ele tirava, ele pedia muita água, ele tirava a máscara, tomava água, passava por voltava a máscara. Então ele não aguentava ficar sem o oxigênio. Falei, meu Deus do céu. Ele já não tossia mais. E aí ele já não tossia mais. Era só a falta de ar. Falei, Senhor. Aí o doutor Fernando, à tardezinha, já anoitecendo, ele chegou e falou assim, olha, nós vamos precisar encaminhar mesmo para Goiânia. O remédio não fez o efeito que eu esperava. Aí eu falei, não, tudo bem, então vamos para Goiânia. Mas na minha cabeça, vamos para Goiânia. De repente ele me tira, aí ele me chamou do lado de fora da sala, porque o Clébio já estava paralisado, coitado. Ele não aguentava mais a sobrecarga, ver o filho daquele jeito. Deu medo, apreensão. Entendeu? Ele não conseguia. E aí ele me chamou sozinha do lado de fora, no corredor. Ele falou assim, Luciana, eu vou encaminhar o Gustavo para Goiânia, mas o Gustavo vai precisar ser entubado. Quando falou entubado? Quando falou entubado, acho que a Covid deixou a gente com esses traumas, né, da intubação, enfim. Abriu um buraco, assim, que eu não conseguia ver o fim. Eu não conseguia ver o fim. Mas, ao mesmo tempo, Tânia, eu sentia Deus. Eu sentia uma calma. Eu conseguia conversar com os médicos com calma. E aí o doutor Fernando falou aquilo pra mim, ele olhou nos meus olhos e falou assim, eu preciso entubar ele. Eu falei, doutor, é muito difícil pra mim te autorizar a fazer isso. Ele falou assim, eu preciso cuidar dele, e pra eu cuidar dele, eu preciso entubá-lo. Ele precisa sair daqui entubado. Eu respirei fundo e falei, Senhor, cuida. Cuida onde eu não posso ver. Cuida na curva onde eu não posso enxergar. Cuida onde eu não posso alcançar. E ele falou pra mim, aí eu falei pra ele assim, faça o que tem que ser feito, doutor Fernando. Faça o que tem que ser feito. Ele falou assim, eu vou falar pra ele que eu vou entubá-lo, porque ele tá muito consciente. Falei, pode falar. E nós voltamos pro quarto, ele me pediu água, dei água pra ele, expliquei pra ele que ele ia pra Goiânia, não contei pra ele que ele ia ser entubado. Expliquei pra ele que ele ia pra Goiânia, que nós íamos juntos também com ele. E aí falei pra ele, doutor Fernando, posso levá-lo? Falei, pode. Falei, vai Deus, vai junto. Vai junto. Acompanha, porque meu humano não dá mais. E o doutor Fernando não teve coragem de falar pra ele que ia entubar. Só falou pra ele, Gustavo, eu vou te dar um remédio aqui. Você vai dormir aqui e vai acordar em Goiânia, tudo bem? Ele, tudo bem. Luciana, pode fazer só uma dúvida. Quando a pessoa está entubada, ela ela fica dormindo? Ou ela consegue ter toda uma consciência? Ele estava, como ele foi entubado consciente, ele estava sedado. Por causa do ventilador que eles falam, da ventilação que ele precisava, porque eles precisaram entubar para proteger o pulmão dele, para não forçar o pulmão dele. Como ele estava com a respiração muito cansada, o respirador faria esse trabalho por ele. Só que ele não ficou 100% nesse respirador, porque ele fazia o esforço dele. Então, eles dizem assim, eles usam uma expressão, ele conduzia o drive, alguma coisa assim, como que ele comandava o aparelho, mas ele estava entubado, sedado. E lá em Sé, estava com você, estava com o Kleber, estava a namorada? E a namorada. Ou o seu menino mais novo não? O mais novo não estava, ele tinha ficado aqui. Porque até então a gente só ia em Sé e voltava, né?
A ideia era essa. A ideia era essa, inicial. E você teve que ser a fortaleza pro Clébio. Precisei. Como que você ficou estruturalmente assim? Tânia, eu Falando. sou ansiosa. Eu sou ansiosa, né? O Clébio já é o equilíbrio. Mas nesses momentos de tensão, vem uma força, não sei se é de mãe, acho que é de mãe, que vem assim pra gente, que você não consegue ver a sua condição de cair ali naquela hora. Então você levanta quem está perto de você, você pede socorro para quem está perto de você. Então, ao mesmo tempo que eu socorria ele, ele me socorria. Ao mesmo tempo que eu perdia o chão, ele me dava o chão. Ao mesmo tempo que ele perdia, eu dava para ele. E nesse tempo que vocês estavam em séries, já Crixás toda já estava sabendo? Não. Tânia, começou o movimento, porque as pessoas começaram a ver eu sair de UTI móvel, né? E o assunto começou a surgir, mas eu sem querer falar da questão da intubação, porque eu tenho minha sogra, que é de idade, meus pais, meu irmão com problema de saúde. Eu pensei assim, meu Deus, olha a situação que isso aqui vai virar. Mas chegou um momento que não tinha como. E aí eu precisei contar primeiramente para a família o que estava acontecendo. E aí, como diz, aí Crixás fez assim, ó, me pegou pelo corpo. E o doutor Fernando levou ele lá para dentro e entubou ele e me chamou eu, o Clébio e a Gabriela. Eu quero que vocês vejam ele entubado, como ele está. Entrem na UTI e vejam. Meu Deus, não tô vendo, só eu que estou passando por isso. Não é possível. E lá na UTI, eu olhei para o Gustavo. E eu lembrei da minha mãe. Porque a minha mãe tem uma intimidade com Deus muito grande. Quem olha minha mãe, que ela é franzina, né? Magrinha, pequenininha, não sabe a fortaleza que mora ali. E minha mãe, quando meu irmão sofreu AVC, que ele estava em risco de morte eminente mesmo, minha mãe entrou na UTI, nós achávamos que minha mãe ia sair de lá destruída. Minha mãe saiu de lá assim, ó, seu irmão morrer? Jamais, nunca. Seu irmão tá corado, bonito, vocês estão mais pálidas do que ele. Seu irmão morrer? Vai não. E eu tive a mesma fé da minha mãe. Eu olhei para o Gustavo, a imagem que eu tenho dele entubado é de uma pessoa plena, dormindo, tranquilamente, corado, bronzeadinho, bochecha rosada, lábios rosados, dormindo calmamente. E eu cheguei perto e vi aquela situação, meu filho entubado aos 23 anos. E falei, agora sou eu e Deus, né? Agora somos nós e Deus. E aí, Tânia, eu não sei cantar. Não tenho um pingo de ritmo. Mas eu cantei para ele um trecho de Noites Traiçoeiras. Aquele trecho que diz assim: e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Eu cantei para ele com as mãos em cima dele, assim, meu filho, vai com Deus. Deus te abençoe. E eu abençoei ele na hora que ele saiu. O doutor Fernando falou para mim assim, eu preciso estabilizar ele para sair. E pode ser daqui meia hora, daqui uma hora, pode ser amanhã cedo. Isso era mais ou menos umas 8 horas da noite. Eu falei, doutor, pelo amor de Deus, ele falou, não tem como eu sair com ele assim.
Porque se eu tiver que fazer a intubação ou qualquer procedimento, intubado já estava, né? Se eu tiver que fazer algum procedimento no meio da estrada, pode ser, é um risco muito grande. Então, nós não podemos fazer isso, arriscar. O doutor agiliza esse processo. Ele falou assim, não depende de mim, depende do organismo dele. Ele vai ter que reagir. Você está correndo contra o tempo. Correndo contra o tempo. E nisso e agora? E o UTI, como que leva para Goiânia? Para onde? As horas foram se passando, 11 horas da noite, meia-noite. Consegui vaga no hospital em Goiânia, Gustavo tem planos de saúde, mas para onde você liga? Jesus, o que que eu faço? Senhor? E aí nós começamos a ligar para minha irmã, informando tudo o que estava acontecendo, que ela mora em Goiânia, e para o meu cunhado. E eles começaram a... como que eu vou falar? Se mobilizar do lado de lá. O que que nós vamos fazer daqui? E meu cunhado tem um primo, ligou para ele, né? São anjos também nas nossas vidas. Ele se chama Timóteo, a esposa dele se chama Graceli. Foram anjos na nossa vida e ele falou assim, me dá um minuto que eu vou dar um retorno para vocês. Ele ligou para alguém do INCORE, um médico, contou a situação do Gustavo para o médico e o médico falou para ele assim, eu sei quem é esse rapaz. Como assim? Eu sei quem é esse rapaz. Eu estive com ele hoje em Séries. Ele foi para fazer um cateterismo e eu não fiz esse cateterismo nele por causa do risco. Ele não está bem. Manda ele para o INCORE, em Goiânia, agora. Eu vou organizar a vaga dele. Dr. Álvaro. E hoje ele atende no IMEC, em Séries. Faz procedimentos, né, do coração no IMEC. E o Dr. Álvaro organizou, já conhecia todo o histórico do Gustavo ali, naquele momento que ele viu o Gustavo. E nós que demos a notícia para o Intervida, nós temos a vaga dele já para tal lugar, agiliza a UTI. Nossa. Aí agora, UTI, plano de saúde, Jesus, e agora? Como que é o procedimento? Olha, demorado e tal, e nós precisamos correr contra o tempo, no caso dele. Fazer o quê? Pagar. Pagar particular. Médico para levar ele para Goiânia, fazendo pix altíssimos assim. Como assim? Meu Deus, ele tem o plano, mas não tem como esperar, porque a UTI tem que sair de Goiânia, vir para Séries, receber a situação em Séries, que leva um tempo ali para eles receberem o paciente, para depois transferir para Goiânia. E para achar vaga no hospital. Que aí eles vão para o hospital de onde liberou a UTI. Falei, não, nós temos que lutar contra o tempo, então vamos, dona Conceição. Ela lutou muito junto comigo lá, a diretora do Intervida, me ajudou muito. Ela falava pra mim assim, meu Deus, você é muito equilibrada, eu não te vejo correr, gritando aqui dentro desse hospital. Eu falei, eu preciso ajudar os médicos. Não é equilíbrio. Falei pra ela assim, eu não estou bem. Eu não... isso aqui não demonstra o que eu estou sentindo por dentro, mas eu preciso respirar para as coisas acontecerem. Eu preciso salvar meu filho. E Deus vai salvar meu filho. Vai salvar meu filho, dona Conceição, não vai salvar meu filho? Ela falou, vai salvar seu filho. Eu falei, vai, fala pra mim que meu filho vai ficar bom. Ela vai. Doutor Fernando, na hora de colocar ele dentro da UTI móvel, colocou a mão na cabeça dele e falou pra ele, doutor Eduardo, colocou a mão na cabeça dele e falou assim, Gustavo, vai e volta bem. Quero te ver bem. Vai com Deus e volta bem. E nós fomos. Chegamos em Goiânia às 3 horas da manhã. Já direto para o INCORE. E aí o Gustavo já entrou imediatamente para a UTI. Nesse momento que entra para a UTI, a porta se fecha para você. Acabou. Acabou ali. Aí, tchau mãe, tchau pai, tchau tios, né? Minha irmã e meu cunhado já estavam no hospital. E você fala, e agora, Jesus? Deixa de ser um atendimento humanizado? Lá é muito humanizado, mas o primeiro socorro, vamos dizer assim, a chegada dele, impedia realmente a gente de entrar por causa do caso dele. Não era realmente um momento pra gente entrar, era impossível. A gente não ia ajudar em nada, acho que ia atrapalhar, sabe? Fechou as portas, ajuda.
fala pra mim que ele vai ficar bom. Ele é afilhado da minha irmã. Ama muito meu cunhado e ele está junto com a gente o tempo todo. Ela, vai, irmã, vai dar certo. E a gente foi embora, chegamos em casa às 5 da manhã. Hoje fica lá no hospital, a gente ficava do lado de fora do hospital olhando para o céu, assim. Parece que a gente não estava entendendo nada. Nada. Aí no outro dia, começam aqueles boletins secos, frios, né? Que dá medo, entubado, grave. Falei, Jesus amado, primeiro dia para entrar na UTI. Primeiro dia, meu cunhado entrou sozinho, só podia um. Meu cunhado entrou. Meu cunhado é fisioterapeuta e já foi e trabalhava em UTI, né? Respiratório. E ele entrou, nesse dia foi ele que entrou sozinho. E ele falou assim, Ciana, lá na minha casa é assim, aqui fora é Lu, dentro da minha casa é Ciana, o final do meu nome. Ciana, firma o corpo que ele vai ficar bem. Ele vai ficar bem. Ele que me dava essas notícias assim mais técnicas. Ó, ele que tá dirigindo o drive, tipo assim, é ele que tá fazendo o esforço para respirar. A máquina tá ajudando ele, mas ele continua entubado, o estado é grave, mas ele está sedado, ele não está inconsciente, ele está sedado. Então, assim, poucas respostas, né? Enquanto isso, Crixás se mobilizou. Enquanto isso, Crixás moveu o céu, moveu a terra, Crixás balançou, Crixás abriu o céu, Crixás nos sustentou. Crixás fez assim, vou colocar a sua família no colo. Crixás segurou a gente assim, ó. Assim, abraçou. Porque tem situações que o humano não é capaz de alcançar, não alcança. E assim, o mundo espiritual, ele foi... A gente viveu esse mundo espiritual, esse sobrenatural, esse extraordinário de Deus em todos os momentos. Eu escrevia mensagem e as pessoas falavam assim, Lu, eu só falava assim, socorro. Eu escrevia socorro. Socorro para várias pessoas, eu escrevi socorro. Misericórdia, me ajuda. E se levantaram pessoas assim, de Crixás, de Goiás, da mineração, dos amigos do Kleber de mineração espalhados hoje pelo Brasil, pelo mundo. Se levantaram, assim, pessoas das mais humildes possíveis, daquelas de joelho no chão mesmo, de fé, de oração, assim, que passavam as noites comigo acordadas. E eu entrei na UTI e eu sou muito sensível. E no dia que eu consegui entrar na UTI, depois do dia seguinte que meu cunhado foi, eu falei, meu Deus... Eu olhei para uma moça e eu vi, Tânia, eu falei isso para minha irmã, eu vi uma lágrima nos olhos dela. Era diferente. Era diferente. Eu olhei para ela, falei para ela assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem filhos? Ela falou assim, não. Eu tenho a idade do Gustavo, 23 anos. Falei, você tem mãe? Ela falou assim, não. Falei, então você sabe o que é dor. Você tem uma dor. E eu tô com outra dor. Te dói não ter mãe. E me dói pensar que eu posso ficar sem meu filho. Me ajuda aqui dentro. Olha ele pra mim. Tem misericórdia. E a lágrima dela realmente desceu na hora que eu falei. E ela cuidou dele pra mim. Ela cuidou muito dele pra mim. E foram dias, sim, quase 6 dias praticamente entubado, que ele ficou. E aqueles boletins grave, né? Aquela dor. E não descobriu o que era?
Então, aí os médicos suspeitaram, né? Olha, o pulmão dele tá típico de um fumante de cigarro eletrônico. Falei, ele não fuma. Não, mas nessa idade, faz faculdade, é bem típico da idade e tudo. Falei, ele não fuma. Falei, olha, eu não sou uma mãe muito distraída. Eu já teria percebido. Ele não fuma. Mas não é possível, os exames dele de pulmão, o pulmão dele, a forma que está e tudo. Eu falei, doutor. Aí ele falou assim, então vamos fazer assim, deixa eu esperar ele acordar, que aí eu vou conversar com ele em particular. Eu falei, não, pode ficar à vontade, pode conversar com ele em particular. Eu falei, não, tudo bem. Outro dia entrei, não tem, aí chegou um cardiologista do meu lado, estava sedado. Eu mexia com ele. Fala com a mamãe, Gustavo, a mamãe tá aqui. Ele pouco respondia. Nesse dia minha irmã estava comigo, ela falava assim, Guga, bem pertinho dele. Aí ele abria os olhos assim pra ela, mexia a cabeça. Aí eu, meu filho, levanta os pés. Se você estiver escutando a mamãe, levanta os pés. Aí ele levantava os pés, a perna. Aí um médico chegou do lado e falou assim, um outro cardiologista, ele usa cigarro eletrônico? Aí ele com o dedo ele fez assim. O médico viu. Não, mas se ele tiver usado há poucos dias atrás, ele fez com a outra mão. Então, aí eu falei assim, Gustavo, já que você está ouvindo, se você tiver feito uso, meu filho fala, porque aí os médicos vão entrar com o medicamento certo. Aí ele juntou as duas mãos assim. Juntou assim as duas mãos e deu como se tivesse um baque com a perna, assim, do tipo assim, eu tô te falando. Fez assim, falei, doutor. Ele falou assim, não, então calma. Depois que foi descartando essa questão, viram que não era realmente, fez um painel viral para ver se era vírus, H1N1, Covid-19, influenza, tudo não detectado. E tudo exames particulares, tudo painéis que precisavam sair assim, exames que precisavam sair em 6 horas, 8 horas, que não podia esperar. Não é vírus. O que é? Vamos então para um painel bacteriano. Aí fez todo acho que molecular, que chama um painel de pneumonia bacteriana, e fazer o estudo das bactérias. Muitas bactérias lá nesse exame, para ver se era bacteriano. Aí sim apareceram 4 bactérias. 3 delas eram do trato respiratório, uma era de pele. Aí de pele, como assim bactéria de pele? Aí eu lembrei que o Gustavo estava com um animal na roça, a égua dele, machucada, na pele, na perna, ela estava com a carne viva, vamos dizer assim. E ele estava cuidando dela? E ele estava cuidando dela. Cuidando dela, era um machucado muito difícil de ser curado, mas a gente queria cuidar dela, queria que ela tivesse vida, que ela ficasse bem, porque ele amava o animal, o animal muito dócil, uma égua muito dócil, muito bonita. Direto estava aqui nas cavalgadas e tudo. E a gente lutando ali junto com o Ronan, que é um anjo também que a gente tem lá na chácara que cuida das coisas pra gente lá. E eles cuidando. E eu lembrei desse episódio, dessa égua, e ele cuidando sem cuidados, né? Quem fica na chácara, em roça, sim, cuida do animal ali, né? E eu falei pro médico, falei, olha, de pele, aconteceu isso, expliquei pra ele, e ele falou assim, pode ser. Eu não posso te afirmar, porque precisaria de um estudo maior. Mas pode ser que ele tivesse algum machucadinho, alguma coisa na mão, e essa bactéria, né, entrou pro organismo dele. E aí sobrecarregou o pulmão e o coração, que aí pareceu uma miocardite, que é uma inflamação no coração. Bom, e depois disso, explicado pro médico, aí a infectologista dava, ele não tinha dado febre nem nada, mas aí começou com as infecções, aí o infectologista entrou com os antibióticos, ele começava a dar picozinhos de febre, mesmo com os antibióticos, 37,8, 37,6. Aí quando eles fizeram esse painel da pneumonia bacteriana, que saiu as bactérias exatas, né?
Aí a infectologista entrou com o medicamento, com o antibiótico correto, aí pronto. Aí começou o processo de evolução. Aí os médicos a enfermeira falava assim pra mim que os médicos já torciam pra desentubar ele. Já torciam pra, todo médico que passava, todo cardiologista queria tirar os tubos dele, mas ele ficava nervoso, ele precisou ficar amarrado. Isso aqui ele ficou bem roxo, as mãos inchadas, por causa contido, né? Aquilo me cortava o coração. O dia que o pai dele entrou na UTI pra ver, o pai dele saiu de lá destruído. Destruído, assim, sem força pra dar um passo. Sem forças pra dar um passo. E aí, começaram a falar em extubação. Gustavo, estamos tentando a extubação. Aquilo já, o coração acelera, porque eu pensava, tá, vai tirar a extubação e essa respiração e esse cansaço, o que vai ser agora? Mas Deus é tão lindo que a hora que extubou o Gustavo ficou somente com 1 litro de oxigênio. Ele estava com 8. Nossa. Ele veio para 1 litro. Criou um grupo, né, de WhatsApp, dos Pixies. Eu acho que foi o Altamiro que teve. Olha, a ação do Altamiro, para mim, eu acho tão respeitosa a forma com que Crixás faz, porque eles ligam pra gente, perguntam se autoriza fazer, se pode doar, se a gente aceita aquela ajuda. O Altamiro foi de uma grandeza, assim, junto com a Mislene, assim, de fazer isso por nós, porque você pensa assim, meu Deus, eu tenho amigos, eu tenho pessoas, eu tenho quem me ama, a gente se sente amado. E isso virou-se uma corrente do bem, sabe? Virou uma corrente de oração, virou uma corrente de pix, assim, das pessoas, uns comprando, outros doando, sem querer que o nome aparecesse. Aquela manifestação de oração, assim, de força, de fé muito grande. O Josmar, a Deliene, com essas rifas que eles tomam frente, né? Ali, esse grupo deles que tomam frente. Eles precisam, Deus tem que ter muita misericórdia da vida deles e ajudar eles muito, porque o que eles fazem para os outros, eu acho que eles se sentem até mais cheios do Espírito Santo de Deus, sabe, pelo que eles fazem, porque assim, aquilo ali foi de uma grandeza e foi juntando o Brasil e foi juntando pessoas até de fora do país, pessoas que eu trabalhei juntos há 18 anos atrás, que foi meu patrão. E nesse grupo, ligar e te oferecer ajuda, suporte. E é importante, né, Luciana? Porque a gente não está preparada para isso. Não está preparada. O seu Políbio ali da avenida falava assim, eu achei muito forte a fala dele para mim, ele falava assim, minha amiga, e eu sou cliente dele, né? Mas ele me ligou e falou, minha amiga, deixa eu te falar. Eu falei para minha esposa aqui que dinheiro serve para 3 coisas. Remédio, comida e ajudar os amigos. Me fala quanto você precisa. Me fala quanto você precisa. E seu Políbio, pelo amor de Deus, ora, seu Políbio. Não, a gente tem que ajudar. Se a gente não serve para servir, a gente não serve para nada. Me fala alguma coisa. Aí falava, não. Outro, o Chilô também ligou, que é o Wesley, né, que trabalha com fazenda e tudo, falando pro Kleber, o que você precisa? Fala para mim. Então, assim, uma mobilização de pessoas, assim, de cuidado, uma rede de orações, assim, Deus, assim, agindo, assim, de forma extraordinária. Deus é lindo. Eu ficava no 18º andar, assim, que minha irmã mora bem no alto. Eu via as estrelas no céu, assim, eu ficava de madrugada de joelhos, assim, pedindo a Deus, Senhor, eu estou perto do céu, Senhor, tem a palavra final. Tira o meu filho daquele lugar. Ninguém merece passar por isso. Eu não desejo isso para ninguém. Me ajuda, me ajuda. Eu não dormia. Ninguém dormia. Você mandava alguns áudios, assim, os seus áudios eram de emocionar. Porque você não continha, assim, você não dava conta da sua emoção, do seu medo, da sua preocupação, do seu pedido de socorro. E algumas vezes, a gente, mais o meu esposo fazendo oração por vocês, e assim, a gente chorava com seus áudios, porque assim, aquela voz trêmula e impactante mesmo, sabe? E isso, eu acho que comoveu muita gente mesmo.
Nossa, eu sou muito agradecida, assim, a tudo. E quando o Gustavo estubou, que ele acordou, ele fala assim, aí, mãe, a primeira enfermeira falou assim pra mim, ele só pode tomar água de 10 em 10 minutos, estubou, ele tá tranquilo, mas ele não pode tomar muita água. Mas sabe o que ele falou pra mim? Eu falei, o quê? Me dá mais água que eu te faço um pix. Eu quero água, eu tô com muita sede. Eu falei assim, Muito engraçadinho, falei, né? esse é o Gustavo. Você tá saindo aqui de Falei, uma esse é o UTI Gustavo. assim, né? E ele conta assim que ele olhou pra... Quando ele acordou, que ele olhou, que ele leu lá UTI, ele falou assim, mãe, quando eu li UTI, eu pensei assim, agora eu tenho que dar um jeito de sair daqui. Agora eu tenho que dar um jeito de sair daqui, ficou feio. Ele chegou pra mim no dia que eu fui visitá-lo, aí quando estubou, que à tarde a gente pôde visitar, ele já estava sentado numa cadeira, aquelas cadeiras meio cama, Sim. sabe? Mas quando ele viu o pai dele e eu entrando, ele tremia, isso aqui dele, batia, balançava, literalmente, a boca dele assim, e as pessoas falando pra mim, entra, ele precisa ouvir a sua voz. Ele precisa ouvir a sua voz, entra na UTI, fala com ele. Aí quando as pessoas, eu senti assim, às vezes de entrar na UTI, parecia que eu tava levando chinelada nas costas, assim, pra eu entrar na UTI, assim. E eu entrei e eu falava pra ele, repetia a mesma coisa, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Deus está com você, Gustavo, você está corado, bonito, acorda meu filho. Eu falava muitas vezes pra ele, acorda meu filho, acorda. Então, foi muito difícil, mas ele falou assim pra mim, quando ele viu que aí ele foi se acalmando, e o Kleber falava assim, ele vai passar mal, ele vai passar mal, a gente do lado dele, não tem, ele vai passar mal. Eu falei, não, ele não vai. Ele tá nervoso, ele tá ansioso, vamos conversar. Aí eu mantendo assim, tentando respirar e me manter firme assim, aí eu falei pro Kleber assim, olha, mãe tem umas coisas assim que ela é de mãe. Olhei pra ele e falei assim, então, você estava vendo um jogo de futebol ontem? Conta pro Gustavo como é que ficou o placar. Eu via que tinha um jogo de futebol passando na televisão, não sabia quem era, nem que cor que era essa camisa. Aí o Kleber, então, eu estava vendo mesmo, Gustavo. E aí eu fiz, não tinha assunto, não sabia o que eu falava para ele. E os médicos passando para lá e para cá. Mas eu falei assim, bom, se eles não estão parando aqui, é porque tá tudo bem, eles estão vendo que é só emocionado, né? Aí ele falou assim, mãe, quantos dias eu dormi? Eu falei assim, 6 dias. Aí ele falou assim, passou rápido, hein? Aí eu olhei pra ele assim de novo e mantive e falei assim, demais. Nossa, como passou rápido. Foi só uma eternidade. Falei, 60 anos, né? Pois foram 5 ou 6 dias. Falei, 60 anos, pensei, mas agora não é o momento de eu contar pra ele o que se passou. Falei, passou rápido. E como que você está? Tô bem? Querendo sair daqui. O médico passou aqui e eu falei pra ele, doutor, não quero comer isso aqui do soro, porque tava com sonda ainda, tava de fralda, na hora que a gente entrou na UTI mesmo estubado. Não quero comer isso aqui. Aí ele falou assim, mas você não tá sentindo gosto, Gustavo? Ele falou, não, mas só de olhar pra ele eu tô com nojo. Ah, meu Esse Deus. aqui não. Ele falou assim, você consegue comer? Ele falou, consigo. E aí ele trouxe comida e o Gustavo comeu. Ele falou assim, tira essa fralda de mim. Eu não quero ficar com essa fralda. Eu não vou fazer xixi aqui. Tira essa sonda, sabe? Mas você pode levantar e passar mal. Não, não vou passar. Pode tirar. O médico falou, então vou tirar. Tirou a fralda, tirou a sonda. O Gustavo levantou, foi no banheiro. A enfermeira foi para ajudar ele a tomar banho. Não precisa, pode deixar, eu mesmo tomo banho. Então, ali foi assim. Deus foi cuidando dele, assim, foi levantando. Gustavo é um menino de um coração muito bom. Gustavo, quando ele era pequeno, Gustavo, eu tinha 2 computadores em casa. Um colega dele falou pra ele assim que não tinha nenhum, ele levou um computador meu pro quarto. Aí eu falei, Gustavo, cadê o computador? Ele falou, dei pro meu amigo. Porque eles não tinha nenhum, aí na casa dele a gente tinha 2. Ah, bem, que gracinha. Luciano, ele fez o uso da Ozempic. Você acha que isso teve alguma interferência? Não, ele fez, Ele chegou mas a passar há um mal com ano Ozempic? atrás. Há um tempo atrás ele fazia uso, ele teve uma queda hipoglicêmica, eles falam que foi do medicamento
não provocado pelo medicamento, mas como o medicamento, o Ozempic é um medicamento, acho que para diabetes, né? Que hoje utiliza para emagrecimento, tratamentos, enfim. Mas tem que comer nos horários certos e tudo, porque como ela é para tratamento assim, pode ser que você fique muito tempo sem comer e te dá uma queda hipoglicêmica. Então ele sentiu, ele parou o uso, né, dela. Mas ele ficou muito tempo sem alimentar, fez uso dela e ficou muito tempo sem alimentar. Então associou-se a isso aí, entendeu? Agora, o que os médicos se preocuparam é essa questão, por exemplo, dele da obesidade, que era uma comorbidade. Eu tive que comprar colchão especial para ele, chama colchão pneumático para ele, para não machucar as costas dele, para não fazer feridas, né? Então, tudo isso a gente teve que sair correndo atrás. Muitos exames particulares, muito gasto mesmo, porque a gente é correr contra o tempo mesmo. Né? Ele estava internado pelo plano de saúde, mas os extras que vinham fora plano, por exemplo, ele fez o painel viral, mas antes dele finalizar o painel viral, a infectologista já pediu o medicamento para vírus, para já tomar o medicamento, porque se fosse algum vírus já estaria combatendo. Esse medicamento foi R$700, entendeu? Então, assim, era tudo um custo muito alto, né? Mas Crixás estava ali. Crixás estava ali, paga aqui, paga ali, e Crixás junto com a gente, a família junto com a gente, os amigos, sabe? E o Rafael ali do lado. Mãe, ele vai ficar bem. Mãe, agora ele já saiu do processo, assim, ele é muito articulado, ele é muito inteligente. E quantos anos você tem, Rafael? Gustavo tem 17, Rafael tem 17. 17 anos? 17 anos. E ele é muito, assim, irracional. Ele é muito racional. Ele me coloca, levanta a mãe e vamos. Levanta e vamos. Foi um suporte muito bom pra você? Foi um suporte muito bom, de muita firmeza. Às vezes até eu queria que ele chorasse junto comigo, mas ele respirava e ficava. Meu irmão vai ficar bom. Minhas sobrinhas falavam assim, tem uma da minha irmã pequenininha de 3 aninhos, ela me via chorando. Aí ela falava assim, chora não, titia. Quando o Guga acordar, a mamãe vai trazer ele. Então, assim, o que eu tenho para falar, Tânia, é que eu vivi aquilo que as pessoas chamam de fé. Que falar é uma palavrinha tão pequena, né? 2 letrinhas ali, fé. Eu tenho fé. Fé você tem quando você descobre ela em você. Quando você descobre que você não tem controle sobre a vida. Quando você descobre que as coisas saíram das suas mãos, escapuliram de você, aí você se vê, aí é você e Deus, aí você se abre totalmente e fala, Deus, vai, e eu falava para Deus assim com todas as forças, vai Senhor, vai na frente, me sustenta, me segura. Eu e minha irmã, a gente se abraçava, chorava. Uma amiga dela de Campo Grande, que era amiga dela, que a gente falou à noite o nome dela, a Ezi podia estar aqui. Quando foi 4 da manhã, eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, quando a minha irmã morou lá, 8, 10 anos atrás. Quando foi 4 horas da manhã, no meu celular aparece assim, bom dia. Eu não dormia. Bom dia. Eu falei, bom dia, era ela. Aí ela falou assim, abre a porta que eu estou aqui. Eu falei, aqui é onde? Ela falou, aqui no apartamento, no prédio. Eu falei, não acredito. E ela saiu pra... E ela veio para cuidar de nós. Você fez me lembrar de uma história. Anjos. Eu tenho um primo, o filho da Ismarneco. Uhum. E quando ele tinha, logo que eu pedi, rapidinho uma história aqui, só pra você falando assim, você viveu pela fé. E me lembrou desse episódio, fez com que eu lembrasse. O João Vitor estava com 2 anos, foi fazer um tratamento de dente. Nesse tratamento de dente, acabou caindo água no pulmão, deu embolia pulmonar. Foi isso em Goiânia. Então ele foi para dentro de UTI, teve que ser entubado. Naquela época, Luciana, se falasse assim, vai ser entubado, tipo assim, é o fim mesmo, né? Uhum. Como foi na Covid também, e tinha o doutor Adir que morava, você lembra do doutor Adir? E os meus pais moravam na chácara do doutor Adir. E eu corri lá no doutor Adir, aconteceu isso e isso. E ele falou, minha filha, deixa eu te falar, ele não vive mais. Não vai ter jeito para ele.
aquele momento de desespero, eu ligava pra minha tia, a gente não tinha celular, e ela do outro lado desesperada, Tânia, faz oração. Eu fazia oração, a família toda fazia oração, Crixás inteiro. Não tinha celular, não tinha o WhatsApp, mas Crixás sendo Crixás. Um dos momentos mais desesperador pra mim, agora imagina assim, pra Ismar, né? Foi quando eu fui na Dona Sebastiana Dias, falei, Dona Sebastiana, bateu no portão, Dona Sebastiana sempre muito prestativa, e eu falei, Dona Sebastiana, nos socorre, igual você, socorro. Eu vim aqui para a senhora orar comigo. Então, ela orou e foi muito bonito. E assim, bom, eu tenho uma dívida de gratidão com a Dona Sebastiana, não só com a Dona Sebastiana, mas nesses momentos assim de intenso desespero, eu acho que é o momento que a gente mais fica conectado com Deus. É verdade. Então, aquele momento você não tem opção na sua vida. Você precisa confiar nele. Você precisa. E é assim, a gente sair do humano é difícil pra gente. É difícil porque você quer controlar. Você quer comandar. Você quer olhar, você quer estar ali. E quando você vê o Gustavo mais tranquilo, seu coração? Não, quando eu vejo o Gustavo, agora mesmo eu perguntei pra ele, como é que você está? Bem demais. Ai, graças a Deus, eu tô boa. Tô bem demais. Ele falou, meu filho, não vai embora, fica aqui. Não, tô bem demais. E ele já quer ir embora? Quer ir embora. Sério? Quer ir embora, mas precisa seguir a vida. Deus está em todos os lugares, ele fala assim. Deus está em todos os lugares. Errado ele não está, né? Errado ele não está, né? Então... Mas mãe, olha, Dona Venância, aquela senhora de mini pizza. Sim, eu sei. Dona Venância passava noites em claro comigo em oração. Venância aqui do posto, Venância foi para a porta do hospital, Dona Diná foi para a porta do hospital, Gustaval para a porta do hospital, Murilo Oliveira, que é amigo dele, o Pedro, amigo de Goiânia, todo mundo, Simone Gomes, todo mundo oferecendo canto para ele ficar, para a gente ficar, lugar para ficar, precisava ficar aqui em casa, o que vocês precisam? Ficavam lá na porta do hospital, assim, ó, entravam dois, que eram os familiares. Mas eles ficavam com o restante lá de braços cruzados, conversando, acalmando, explicando, abraçando, sabe? Eu não conseguia revezar com ninguém no hospital depois que o Gustavo foi pro quarto. A namorada dele, a família dela. A família delas, muitas pessoas que nem me conhecem, abraçaram o Gustavo como um filho. Ela, aquele doce de menina que ela é, presente, firme, queria dormir no hospital com ele. Outro oferecendo, minha cunhada de Paropebas oferecendo para ficar. Eu não saio daqui. E a gente passava dias e noites conversando, dias e noites. E eu falava, meu filho, tô bem, mãe? Tô bem. E quando ele voltou, ele ficou muito emocionado com as mensagens de Crixás. Mas ao mesmo tempo, Tânia, como ele dormiu esse período, como Deus permitiu que ele ficasse esses dias dormindo, porque tudo é permissão de Deus, aquilo que é bom e aquilo que não é também. Quando eu falo pra ele dos momentos difíceis, ele fica me olhando às vezes assim, como quem diz assim... Tá contando uma história? Ela tá contando uma história pra mim que eu não lembro muito, né? Porque realmente ele estava sedado. Então, quando ele fala que 5 dias foi muito rápido, ele não viu, né? Verdade. Aí, o impacto maior foi quando eu mostrei pra ele um dos boletins dele. Falei, vou te mostrar só um boletim médico. Aí, quando ele viu, ele ficou impactado, né? Mas, Gustavo é bênção de Deus, Rafael é bênção de Deus. Eu falo assim que eu tenho 2 filhos maravilhosos, tenho um marido muito presente, uma pessoa extraordinária, né? Tenho família tanto do meu lado quanto do lado do Cleber, assim, pessoas que nos ajudaram muito, que estiveram presentes em todos os momentos, sabe? Tinha uma tia do Cleber que foi no hospital visitar, acho que ela deve ter por volta dos seus 80 anos, dá pra ela ver o Gustavo. Entendeu? Assim, a minha sogra, o poder de oração, junto com a minha mãe, junto com o meu pai, o meu irmão, minha cunhada, todo mundo, assim, aquele vínculo. E Crixás. E juventude de Crixás. Eu preciso falar para a juventude de Crixás uma coisa. Não façam uso de cigarro eletrônico. Gustavo não fazia uso de cigarro eletrônico.
Mas como hoje é muito comum entre os jovens, não da gravidade daquela substância no organismo de vocês. Do que aquilo pode causar. Tinham jovens entubados no hospital que corriam o risco de não serem extubados por causa da substância do cigarro eletrônico. Jovens até mais novos que ele. Então, é um alerta para vocês, porque foi até a partir daí que eu fui ler sobre isso, sobre os males que esse cigarro eletrônico faz, que graças a Deus não foi o caso do Gustavo, mas eu sei que hoje o uso dele é indiscriminado. Sim. E foi o que os médicos falaram para nós. Tem substâncias dentro que você acha que sabe o que é, mas você não sabe o que tem realmente ali dentro. E aquilo vai juntando uma água no seu pulmão. Quando, como diz, a coisa explode, como diz os cardiologistas, explode para nós, né? É. Explode aqui, ó, porque ninguém fala dessa situação. Ninguém fala das consequências. A mídia não mostra. Mostra só o engajamento do jovem com a festa, e com o uso do cigarro eletrônico, e com o modismo. Mas esse é meu alerta para fechar. Se eu posso contribuir com alguma coisa para vocês, jovens, se façam uso, nem que seja em festas, seja em momentos aleatórios, procurem outras formas de serem felizes. Outras formas. Foi o que o médico falou muito. A gente precisa ter uma vida mais saudável, a gente precisa ter uma vida mais leve, vamos curtir essa vida, mas de uma forma mais saudável possível. Abandonar esse tipo de coisa que traz risco para a juventude. Então, não foi o caso do Gustavo, mas poderia ter sido qualquer um. Mas você viu alguns jovens? Eu vi. Eu escutei vários cardiologistas falando sobre a gravidade do uso do cigarro eletrônico. Eles deram, eu quase que assisti palestras, vamos dizer assim, deles explicando dentro da UTI a gravidade do uso do cigarro eletrônico. Então, tudo aquilo que a gente passa na vida, assim, a gente aprende alguma coisa. E o que eu aprendi é que a gente não pode ser levado por esse oba-oba aí, que a vida vai mostrando que é tudo legal, tudo pode, né? E aí lá na frente a bomba estoura. Né? Então o caso do Gustavo foi uma pneumonia bacteriana que ocasionou uma miocardite, que foi uma inflamação no coração devido à sobrecarga no pulmão, foi assim que a gente ouviu falar, né? Escutou os médicos falarem. E agora ele faz, né, esses acompanhamentos, ainda está tomando medicamentos, né? Mas está curado. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Graças a Deus, graças aos pais que ele tem, né? Porque tem que lembrar assim também que foram pais, vocês foram pais assim, muito ativos. Então assim, é de tirar o chapéu, porque no início da nossa entrevista você falou assim, algumas vezes eu poderia até dar um de pirona. E nós podemos, e a gente faz isso. Já fiz isso. Então assim, que bom que você foi ungida pelo Espírito Santo. Graças a Deus. Né? Vamos lá no hospital? Teve esse cuidado, esse devido cuidado. Isso foi essencial na vida do Gustavo. Olha, os médicos, Tânia, eu tenho só que agradecer, doutor Eduardo daqui do regional, doutor José Maria Moni, as meninas que foram de madrugada para o hospital para fazer exames no Gustavo, sabe, toda a equipe, a rapidez da UTI que chegou aqui, né? Tudo isso eu tenho que agradecer aos médicos de séries que foram assim, se tornaram amigos do Gustavo também. E hoje eu fico olhando para esses meninos médicos, meninos, né, que eu chamo de meus meninos, e fico pensando assim, eu fui professora deles. E eles tiveram tanto cuidado comigo, eu fui professora do Dr. Eduardo, eu fui professora do Marçal, irmão dele, fui professora da Carol, irmã dele, da Brenda, sua filha, médica, da Maitê, médica, da doutora Laís, da Cleusane, médica, doutora Alain, Zaira Naziozeno, Monique Naziozeno. Então, assim, Camila da Juventina me ligou lá em Goiânia desesperada e eles conversam comigo assim, ou eles mandavam áudio ou conversavam assim, tia, como está o Gustavo? O doutor Eduardo tem um áudio dele assim, tia Luciana, como é que está o Gustavo? Então, hoje eu entendo a minha profissão de professora, o cuidado que eu tive lá atrás com esses jovens, hoje eles têm comigo, com a minha família, sabe? Aí você entende o porquê das coisas na sua vida. Sim.
sabe? Hoje eu sou estudante de psicologia, estou no 7º período, daqui 3 períodos aí estou formada, se Deus permitir, Deus quiser. Minha irmã faz psicologia, a gente sentiu também assim que toda aquela aprendizagem que a gente está tendo também durante o nosso curso nos ajudou nesse processo também de ficar forte, né? Eu tenho um cunhado assim muito ungido por Deus, que é o marido da minha irmã, assim, muito pronto, sabe, para tudo, assim. E esses anjos que foram acampando, sabe? E Crixás que foi acampando em volta, que foi tomando conta, Tânia, a gente assim, a minha palavra é gratidão. Vontade que eu tenho é sair de porta em porta, abraçando todo mundo, falando que eu amo todo mundo, sabe, assim, porque toda ajuda foi bem-vinda. E o Espírito Santo de Deus, ele esteve presente. E a música diz, né? Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. E não explica, porque é uma força, é uma luz, é uma ventania, assim, é uma calmaria. Tem hora assim que o desespero humano vinha, que eu caía assim em prantos de choro. Mas eu sentia a brisa do céu. Eu sentia assim, Deus falando, calma, calma minha filha, vai dar certo. Calma, tenha fé, descansa em mim. Eu sentia isso. Eu não sei explicar, eu só quero dizer para vocês, vivam o extraordinário de Deus, testemunhem o amor de Deus, porque Deus é Deus de milagres. Deus é Deus de milagres. É verdade. E aqui, gente, estamos de portas abertas. Se você tem alguma história que vai ajudar as outras pessoas, nos procure. É muito importante esse trabalho. É muito importante mesmo, né? É muito importante. Olha, as meninas da escola, né? Um dia que eu liguei, fiz chamada de vídeo para elas. E elas entram na UTI, vai lá. Então, assim, aquela força, né? Há uma semana atrás, eu estava cuidando de Samuel no hospital, ajudando Heloídes no hospital. Na outra semana, o problema estava comigo, então a gente nunca sabe no minuto seguinte. Mas quem tem Deus, tem tudo. E hoje eu escutei uma frase de uma pessoa que ela disse assim para mim, me abraçou hoje muito forte, disse assim, se a gente não nasceu para servir, a gente não serve para viver. Se a gente não nasceu para servir, a gente não serve para viver. E realmente, a gente tem que servir ao outro. Eu, por várias rifas dessas, eu participei, tirando dinheiro do meu limite, de cheque especial, para ajudar outras pessoas. Não sabia que um dia eu ia precisar. Eu já fiz isso. E quantas outras pessoas também não já fizeram. E façam, a gente não perde por ser bom. Eu ensino meus filhos, sejam bons, façam com amor, sejam caridosos, ajude o próximo. Esse é o diferencial, né? Esse é um diferencial. Vamos para o jogo de bate-bola rapidinho. Vamos. Definição de Deus. É sobrenatural. É algo sobrenatural. Momento inesquecível. Quando o Gustavo foi estubado. Certeza que sim. Foi. Uma pessoa admirável. Eu tenho várias pessoas admiráveis, né? Que eu posso falar. Mas assim, meu marido é uma pessoa admirável. Meu filho é uma pessoa admirável. E vocês três seguraram na mão o tempo todo? O tempo todo. O tempo todo. Meu marido é muito honesto, ele é muito bom, um coração muito bom, ele é muito amável, ele é muito correto. Então, ele para mim é uma pessoa que me ensina muito. Né? Então, meu filho é a luz da minha vida, assim, meus filhos são tudo, assim, para mim. Algum arrependimento? Não. Acho que tudo foi feito no tempo de Deus, na hora de Deus. Uma esperança? Uma esperança é que os jovens com quem eu conversei hoje, um dia cheguem para mim e falem assim, depois que eu te escutei falar sobre o cigarro eletrônico, eu não uso mais. Verdade. Fé. Fé é o que a gente vive com Deus, assim, ó.
que você olha pra cima assim, você se vê desesperada e de repente Deus, você olha e fala, e você abre um sorriso. E você fala assim, Deus está aqui. E tinha uma música que eu escutava muito que dizia assim, Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Eu cantava isso assim, milhares de vezes, eu sabia que eu estava sendo ouvida. Era o ar que eu estava respirando, era enviado, era de Deus, os anjos acampados, eram todos de Deus. Luciana, você tem alguma coisa, algum agradecimento em especial? Como eu falei, Tânia, eu agradeço a você mais uma vez pela oportunidade. Porque isso aqui é um momento, é muito especial, né? É um momento difícil, porque a gente relembra momentos difíceis que a gente passa. Mas de alguma forma a gente está contribuindo para uma corrente do bem. Sim. A gente está levando para as pessoas palavras de exaltação, de fé, de resiliência. Tá difícil, segura aqui comigo, sabe? Vem comigo. Então, assim, é o que eu levo, assim, sabe? E eu quero agradecer mais uma vez, assim, a toda a minha família, a todos os meus amigos de Crixás. Eu amo essa cidade, eu não gosto de ninguém falando de Crixás, falando mal de Crixás. Porque isso aqui é uma terra maravilhosa, de que todo mundo que passa aqui tem saudades daqui. Eu amo Crixás, meus filhos são crixaenses, nasceram aqui, foram nascidos com a doutora Fátima e com o doutor Orlando, todos dois. Muito bem sucedido aqui em tudo o que a gente já fez. Construímos um legado de amor gigantesco nessa cidade. Não estou falando de legado financeiro, estou falando de legado de amor, porque o que moveu a gente foi o amor da cidade por nós e a gente se sentiu muito amado. E isso é muito importante. Se sentir amado é muito importante, muito importante. Muito obrigada por você estar aqui, por ter aceito o nosso convite e que o Gustavo cada dia fique melhor. Amém. E doida pela formatura do Gustavo, né? Doida pela formatura. Até a próxima, gente. Beijos. Beijo, obrigada. Obrigada, Luciana. Muito obrigada mesmo.